obrigado por a gente poder desfrutar da Tua palavra. Senhor, venha nos trazer revelação para que essa palavra possa causar um impacto no nosso viver. Senhor Jesus. Irmãos, nós começamos a ver o livro de Gênesis. Essa vai ser a segunda mensagem sobre Gênesis. Na primeira, o irmão focou no princípio, mostrando o princípio do tempo. Deus é eterno. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço, mas Ele criou o tempo com um propósito. Dentro do tempo, nós iremos estabelecer o reino de Deus. Então, na semana passada, o foco foi o tempo. Essa semana, nós vamos ver a questão do espaço. Fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, criou, nós já vimos ontem na reunião, é um verbo peculiar à pessoa de Deus. Em hebraico é bará. No princípio é Bereshit. Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus. Interessante, a terminação im em hebraico é plural. Por exemplo, sus é cavalo. Se eu quero falar cavalos, eu falo susim. Elohim quer dizer, é uma terminação como se fosse deuses. No princípio, criou. Só que o verbo bará está no singular. Não é incoerente? O verbo bará está conjugado no singular. Isso é revelado para nós quando nós vemos comparando com outras porções de toda a Bíblia. Por exemplo, em Mateus 28, o Senhor nos ordena sermos batizados para dentro do nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É plural. Mas a Bíblia, e inúmeras vezes, fala que só existe um único Deus. Isso não é para ser entendido, é para ser desfrutado. Por exemplo, se você perguntar para minha esposa, quem é Flávio? Meu marido. Mas se vocês perguntarem para o meu filho, quem é Flávio? Fala, meu pai. Ou se for perguntar para o meu vaqueiro, quem é Flávio? É o meu patrão. Mas eu sou o único Flávio. Então,
nós não servimos a três deuses, mas ele se revela a nós em três aspectos distintos, mas não separados. Ele é Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Um bom exemplo disso é a questão da água. Sabia que a nossa região, quase todas as nossas águas subterrâneas são salinas? Eu gastei um dinheirão para furar um poço artesiano lá em casa. Deu em água, jorrou água, eu fiquei alegre. Mas quando eu fui provar a água, que decepção, sal puro. Eu temei e ainda encanei aquela água. A gente ia tomar banho, o sabão coalhava. Lavava o cabelo, podia pôr shampoo, ficava um trem duro depois. Mas vamos usar o exemplo dos mananciais. Ninguém vê a água que está lá no subterrâneo. São os mananciais profundos. Assim é Deus Pai. Ninguém vê Deus. Ele está inacessível. Mas existe uma fonte. Essa fonte é representada pelo Filho. Agora, o que acontece com a água da fonte? Ela flui. E esse fluir é representado pelo Espírito. Então, quando nós cremos, a palavra fala que nós somos feitos o quê? Filhos. Filhos de quem? É de Deus Pai. Amém. Né? Mas nós cremos em quem? No Filho, que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas quem nós desfrutamos? A palavra fala que é o Espírito. Como o Espírito, ele vem habitar em nós. Os discípulos que estavam lá com o Senhor, eles estavam tendo comunhão com o Senhor. Mas hoje, nós não temos mais comunhão com o Senhor como se Ele estivesse do nosso lado. É no Senhor. É o que o apóstolo Paulo fala, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, irmãos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nós vimos na última mensagem a questão do tempo, mas hoje nós vamos focar no espaço. Olha só, aqui fala que Deus criou os céus. Os céus engloba todo o universo. Mas por que o Senhor chama a atenção da terra? Porque a terra está acessível a nós. Nós não conseguimos tocar as estrelas, o universo, mas nós vivemos na terra.
E é isso que o Senhor quer hoje. Que nós sejamos habitantes da terra. Todos nós temos uma origem distinta. Ah, mas eu sou da mesma família, mas nasceu em momentos diferentes. Nós convivemos com pessoas, temos uma história. A história de cada um de nós aqui é distinta. Mas uma coisa é certa: o Senhor tem um propósito para, através de nós, alcançarmos o nosso círculo de influência. Olha só, você é estudante. Eu, um idoso, não vou ter acesso àquele ambiente. Seus colegas, né? E assim, a irmã vai fazer unha, eu não faço unha, eu não vou ter acesso àquele ambiente lá. Você vai ter, né? E assim também, cada um de nós temos uma terra. Cada um de nós temos um chão para pisar. E é nesse chão que o Senhor quer estabelecer o seu reino. Quando nós vemos Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa criação foi totalmente completa. Quando foi isso? Não sabemos. Mas houve algo danoso. O versículo 2 fala: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Nós já vimos a terra, porém, talvez a melhor tradução fosse, mas a terra veio a ser sem forma e vazia. Isso está em coerência, por exemplo, com Isaías 45, quando lá fala que a terra não foi criada para ser um caos, mas para ser habitada. Quando a gente vai para Isaías 14, nós vemos que houve uma rebelião. E essa rebelião foram de seres angélicos. E a terra se tornou um caos. Mas há aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus começou a restaurar todas as coisas. E Ele fez disso em uma semana. Eu gosto muito de ver a questão de cada dia da restauração. E no final de cada dia fala, e houve tarde, e houve amanhã, do dia 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Ou seja, ali é falado em números ordinais. Ordinal é 1º, 2º, 3º, 4º. Só que o primeiro dia, embora a nossa tradução está primeiro, em hebraico está errad, que é literalmente um.
Irmãos, eu entendo que aquele primeiro dia ali não é o primeiro dia, mas é um marco quando Deus começou a restaurar todas as coisas. Ou seja, a história da humanidade tem apenas 6.000 anos. Ou seja, o homem foi criado com um propósito de estabelecer o reino dele nessa terra. E nós vemos que, infelizmente, a primeira família falhou nesse propósito. Adão foi criado para estabelecer o reino. Deus fala explicitamente, é para você crescer, multiplicar e dominar a terra. Esse é o propósito de Deus, que nós dominemos a terra. Nós dominemos a nossa esfera de ação. Adão falhou e a palavra fala que a violência se multiplicou entre os descendentes de Adão. Mas, aleluia, porque houve uma família que buscava o Senhor, a família de Noé. E essa família foi preservada. E nós vemos aí, chegamos à história do dilúvio, mas após o dilúvio, infelizmente, a humanidade novamente se afasta de Deus e cai em idolatria. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 12, nós vemos o Senhor chamando a Abraão. E aí, Abraão vai para onde? Ou melhor, Abraão morava aonde? Numa região idólatra. Ele nasceu numa terra chamada Ur dos Caldeus. Em Apocalipse 12 fala, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Gênesis capítulo 12, desculpa. Gênesis 12, 1 fala, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Interessante. Desculpa. Aqui fala, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, que terra é essa? Vai para a terra que te mostrarei. Os irmãos sabiam que Moriá é literalmente mostrado, o monte mostrado pelo Senhor, pelo Eu Sou? Moriá é um dos 2 montes ali em Jerusalém. Moriá é onde o Senhor, através de Davi, escolheu o lugar onde deveria ser edificado o templo.
O outro monte é Sião, onde havia uma grande fortaleza. Esses dois montes representam Jerusalém. Jerusalém também era chamado Salém. Para onde Abraão teria que ir? Para um lugar onde Melquisedeque o abençoou. Onde Abraão trouxe o dízimo. Onde a fé de Abraão foi provado quando Deus falou: pega teu único filho e sacrifica. Abraão obedeceu, mas Deus o impediu. Era apenas um teste. Irmãos, sabia que o Senhor Jesus só poderia ser morto em Jerusalém? Sabia que os judeus tentaram matá-lo lá na terra dele, ou melhor, na terra que ele foi criado, em Nazaré? Tentaram jogar ele num precipício. E o Senhor se safou. Por quê? Porque o Senhor, ele só poderia morrer em Jerusalém. Interessante? Quando nós pegamos os dois primeiros livros da Bíblia, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, nós vamos ver que em Apocalipse, a nova Jerusalém representa a própria igreja, a noiva do Senhor. Irmãos, hoje nós vemos muita briga das nações. Os filhos de Ismael, os árabes, querendo tomar Jerusalém dos judeus, os filhos de Isaac. A gente liga as telecomunicações e vê que há guerras constantes entre palestinos, entre judeus. Sabia que, como nós vimos hoje em Apocalipse 6, o Evangelho, esse cavalo branco, saiu vencendo e para vencer, mas ele é seguido de outros cavalos. Outro é guerra, outro é fome. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, também vem o inimigo querendo impedir as coisas. E ele, qual o meio que ele usa? As guerras e a fome. Mas nós precisamos estar claros. O Senhor está no controle. Mas o Senhor precisa de uma coisa, é que o homem se submeta à palavra dele. Qual é a minha postura? Se eu me submeter, eu vou ter utilidade para o Senhor. É por isso que a nossa salvação
não pode se limitar à salvação do nosso espírito. Como nós vimos, a salvação do nosso espírito, esse é o evangelho da graça. Mas o Senhor quer a salvação nossa por completo. Espírito, alma e corpo. Hoje, no nosso corpo, há uma semente ruim da árvore do certo e errado. Essa semente entrou lá em Eva e Adão, quando eles comeram daquele fruto maldito, quando eles duvidaram da palavra do Senhor. Mas o Senhor hoje, Ele quer que nós tenhamos consciência desse espaço. Qual é o nosso círculo de ação? Qual é a nossa Jerusalém de hoje? Quem é o nosso pai da fé? Abraão. Abraão foi testado aonde? Em Jerusalém. Hoje, nós vivemos na nossa Jerusalém. Nós precisamos saber que se nós formos vencedores hoje, assim como Abraão foi, ele vai herdar a nova Jerusalém. Se nós seguirmos os passos de Abraão, nós também estaremos na nova Jerusalém como herdeiros do reino. Porque o Senhor criou os céus e a terra com um propósito de estabelecer o reino dele. Mas se nós não atentarmos para os princípios de Deus, quais são as duas árvores que existem lá em Gênesis? A árvore do certo e errado e a árvore do conhecimento a árvore do certo e errado ou do conhecimento do bem e do mal, mas o Senhor quer que nós comamos da árvore da vida. E é por isso que nós não podemos nos contentar em apenas nosso espírito ser salvo, mas a nossa alma, mente, vontade e emoção precisam ser ganhos. Então, resumindo, na primeira semana que nós estudamos Gênesis, nós ganhamos luz, que Deus criou o tempo, e nós precisamos aprender a lidar com o tempo, para podermos sermos vencedores. Mas hoje, nós vemos que criou a terra, ou seja, o espaço. Deus habita a eternidade, onde não há limitação nem do tempo e nem do espaço. O nosso espírito, ele não morre. Nossa alma não morre, o nosso corpo morre. E se nós estivermos no caminho certo, desfrutando da árvore da vida, quando o Senhor voltar, nós iremos receber um galardão. Irmãos, nós temos que ter essa percepção. Eu quero
reinar com Cristo. Para isso, nós temos que aprender a usar o nosso tempo e saber onde estamos pisando. A nossa terra, a nossa Jerusalém. Assim como Abraão foi um vencedor em Jerusalém. Ali, chamado de Salém ou de Moriá. Nós hoje possamos sermos vencedores na nossa atual Jerusalém, para podermos ter parte na nova Jerusalém. Amém. Vamos nos multiplicar em pequenos grupos e desfrutar mais dessa palavra.